nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Irmãos e irmãs, depois de termos refletido um pouco sobre o significado do nome Jesus, que quer dizer Deus salva, depois de termos refletido sobre o título Cristo ou Messias, que traduzidos em português significam ungido, nós começamos a falar sobre o título de Jesus como Filho único de Deus. Vimos no parágrafo 441 que no Antigo Testamento houve uma dificuldade, onde houve uma dificuldade grande de se referir a Deus como Pai, o título de Filho de Deus era sempre no sentido de adoção. Então, o título Filho de Deus no Antigo Testamento é dado aos anjos, ao povo todo, aos filhos de Israel, aos reis. Então, significa sempre filiação adotiva. De modo que entre Deus e as suas criaturas passa a haver relações de uma intimidade especial. Mesmo quando o rei Messias, futuro, prometido, é chamado de Filho de Deus, isso não significa uma filiação que ultrapasse os limites do humano. E aí nós chegamos ao parágrafo 442, que vamos ver que, no caso da confissão de São Pedro, existe um plus. Quando Pedro confessa Jesus Cristo como Filho do Deus vivo, confessa Jesus como o Cristo, o Filho do Deus vivo, e isso está em Mateus 16, ele não estava referindo-se apenas a uma filiação adotiva. E isso fica claro com a resposta do próprio Jesus, que lhe responde: Feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi o sangue ou a carne que te revelou isso, e sim meu Pai que está nos céus. Então Pedro teve, por revelação divina, uma intuição acerca da identidade de Jesus, que era Filho de Deus em um caráter muito mais profundo do que simplesmente aquele que era aplicado a determinadas pessoas no Antigo Testamento. Paulo, por exemplo, quando ele está a caminho de Damasco, quando ele tem a sua experiência de conversão, quando ele está para deixar de ser o perseguidor dos cristãos e passar a ser o grande apóstolo das gentes, ele vai narrar, na carta aos Gálatas, capítulo 1, versículos 15 a 16, o seguinte: Quando, porém, aquele que me separou desde o ventre materno e me chamou por sua graça, agradou revelar-me o seu Filho para que eu o anunciasse aos pagãos. Então, Paulo é muito consciente de que Deus o escolheu para anunciar o seu Filho único, e anunciá-lo aos pagãos. E os Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo 20, falam também, e logo começou a pregar nas sinagogas, afirmando que Jesus é o Filho de Deus. Então, este será, desde o início, o centro da fé apostólica, professada primeiro por Pedro, como fundamento da própria igreja. Sabemos que os apóstolos demoraram um bocado para poder chegar a essa conclusão sobre a identidade última de Jesus. Foram necessárias 2 séries de eventos, sobre os quais já tivemos a oportunidade de falar: as aparições do ressuscitado, que se manifestou a algumas pessoas escolhidas, e as experiências do Espírito Santo, as experiências carismáticas ou pneumáticas, que se manifestaram depois de Pentecostes. E assim, depois de uma longa caminhada, os apóstolos foram relendo a própria vida de Jesus, relendo as suas experiências com o Senhor, e vão chegar a essa conclusão de que Jesus era não apenas um profeta, um enviado, mas ele era o Filho único de Deus. E este será desde o princípio o cerne da fé apostólica. Parágrafo 443.
Se Pedro pôde reconhecer o caráter transcendente da filiação divina de Jesus Messias, foi porque este o deu a entender claramente. Pedro não chegou à sua conclusão assim no vazio, apenas porque se agradou da companhia de Jesus. Não, o próprio Jesus foi dando a conhecer claramente a sua própria identidade. Vimos que quando se tratava do título Cristo, ou do título Messias, Jesus aceitava essa profissão de fé, mas ele tinha muitas reservas e não permitia, nem mesmo aos demônios, que espalhassem essa realidade, porque o Messias esperado no seu tempo era de outra natureza, uma natureza muito mais política do que aquela a que Jesus mesmo se referia. Então, diante do Sinédrio, quando os seus acusadores, Jesus já estava preso e estava sendo julgado primeiro no tribunal judaico, depois ele seria enviado para Herodes para o julgamento romano. Mas diante do Sinédrio, a pergunta de seus acusadores: tu és, portanto, o Filho de Deus? Jesus respondeu: vós mesmos estáis dizendo isso. Lucas 22, 50. Já bem antes, ele se designava como o Filho que conhece o Pai. Ninguém conhece o Pai senão o Filho, e ninguém conhece o Filho senão o Pai. Ninguém conhece o Filho senão o Pai, ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Então, Jesus já se designara como o Filho, como aquele que conhece o Pai. E nesse sentido, Jesus é diferente dos outros servos que Deus enviara anteriormente ao seu povo. Ele é superior aos anjos, assim como se eleva acima dos céus a sua própria divindade. Então Jesus distinguiu a sua filiação daquela dos seus discípulos, nunca dizendo nosso Pai. Ele vai dizer meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. E quando ele vai ensinar os discípulos a rezar, ele diz, portanto, orai, Pai nosso que estais nos céus. Essa é a oração que ele ensina os discípulos a rezar. Mas João 20, 17 deixa muito claro que ele sublinha a distinção, meu Pai e vosso Pai. Então, meus queridos, vamos percebendo que Jesus é realmente um filho por natureza, não o filho por adoção. Parágrafo 444. Os evangelhos narram em dois momentos solenes, o batismo e a transfiguração de Cristo, a voz do Pai a designá-lo como filho bem-amado. Podemos ver isso no caso do batismo em Mateus 3,17, no caso da transfiguração, Mateus 17, 5. Ou seja, nesses dois momentos, se ouve a voz do próprio Pai dando testemunho. Este é o meu filho muito amado, em quem eu coloco toda a minha afeição. Escutai-o todos vós. Agora, não apenas Jesus dá testemunho de si, o próprio Pai o faz. E vamos percebendo depois que o Espírito Santo é aquele que não só nos leva a dizer que Jesus é Senhor, mas ensina o nosso próprio Espírito a chamar a Deus como Jesus chamava de nosso Abá, de nosso Papai. Que esse Espírito, então, nos conduza sempre mais nessa intimidade com o nosso bom Deus. Que o Senhor, então, acompanhe sempre mais os nossos caminhos, que Ele nos abençoe e nos conduza sempre mais à vida eterna. Amém.